Agora, então, é, foi muito bom essa análise e, assim, com relação a essa questão de se aprofundar, então, nas próximas semanas, né, a gente vai tentar o máximo possível nas mídias sociais, organizar novos encontros virtuais, mais encontros virtuais, cada vez mais e mais. A gente vai observar também que essa mobilização aqui ela vai crescer mais, a gente já tem uma tendência disso, uma perspectiva, e a gente vai convidar especialistas para conversar com a gente, para a gente reforçar, porque assim, tudo isso já está sendo dito na mídia, né? Os jornais, eles entrevistam, os jornais sérios, obviamente, entrevistam cientistas, entrevistam especialistas, eles perguntam, olha, isso que o governo federal está fazendo é certo? Eles reforçam, não, isso é absurdo, né? Mas continua isso, é meio que uma inércia, assim, por parte da sociedade civil com relação a isso. Eu acredito que tem uma grande parte da população que sim acha tudo isso que está acontecendo um absurdo, né? Mas às vezes não encontra uma forma de se manifestar contra isso. Então, eu acho muito importante a gente estar aqui marcando presença como estudante universitário, porque atualmente os críticos que eu vejo são especialistas, são cientistas, mas muitos não têm nem mesmo tempo para fazer essa crítica, essa mobilização, essa atividade que a gente está fazendo. Então a gente está aqui para marcar presença e intensificar, reforçar esse combate ao negacionismo, né? E a gente quer aderir o máximo de pessoas que a gente puder a Uhum. universidades afora no Brasil, universidades federais, estaduais, sejam quais forem, né? E a adesão da sociedade civil, né? Então, o último tópico, acho que seria justamente isso, né? Diante de toda essa, esse caos que se instaura, né? De que forma a sociedade civil pode se manifestar, porque a gente não pode mais aceitar que isso continue. A gente viu, a gente já está em março, o final de março agora de 2021, né? Todo esse pesadelo da pandemia começou no março do ano passado. Então, eu acredito que se a sociedade ficar na inércia em que ela ainda está, né, a, a gente pode ver cenas muito piores. Na verdade, essas cenas já estão acontecendo, né? Mas elas podem ficar piores do que já estão, né? Se não haver nenhuma reação. Porque parece que no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal, em todos os poderes, parece que está tendo um equilíbrio, assim, uma tendência a evitar ao máximo discutir o assunto de impeachment, né? Seja por razões de mercado internacional, não vamos discutir essa questão de impeachment porque mais um impeachment, aí a gente vai estar manchando nossa imagem internacional, não atraindo investidores, criando um país muito mais estável do que já está. Só que aí que está o ponto, o país já está muito instável, né? Manter o Bolsonaro na presidência é uma forma de ficar maquiando isso, mas não adianta, porque daqui a pouco ele vai novamente tomar. É sempre assim, eu vejo uma tendência, eu vejo vários absurdos que ele vem falando, aí chega um dia em que ele, desmente tudo, né? A gente pensa, nossa, tomara que agora, pelo menos, alguém, né, dê uma sacudida nele, talvez, aí começa a repetir tudo de novo, né? Então agora a gente viu aí a notícia de que um ano depois da pandemia, vão começar a discutir um plano nacional de combate ao coronavírus, um ano depois, né? E a gente fica meio com esperança, assim, nossa, será que realmente agora vai dar certo? Bolsonaro, o governo federal como um todo, o Ministério da Saúde vai se reunir com os governadores e vão elaborar um plano de combate à pandemia, ou vai virar, ou é uma ilusão, vai acontecer tudo de novo? Então, eu acho que a gente está muito refém a isso, né? A sociedade como um todo, e o que surpreende é que não há nenhuma forma de reação, né? Eu vejo os movimentos universitários, os estudantes universitários, movimentos estudantis, eu digo assim, na nossa perspectiva de estudante universitário, existe uma inércia muito grande, um silêncio muito grande, e isso assusta muito. Eu não entendo como é possível a gente ficar calado diante de tudo isso que está acontecendo, entende? Chegou a hora dos estudantes que realmente têm interesse, realmente estão preocupados com o país e até com o futuro da ciência, o futuro da universidade também no Brasil tá em xeque,
né? Então, se vocês têm alguma preocupação, eu acho que já passou da hora da gente, né, marcar presença aqui, começar a intensificar essa discussão, né? E não só isso, explorar formas de se manifestar, né? Que na verdade esse final da reunião seria justamente para tocar nesse ponto, de que forma a sociedade civil, nós podemos nos manifestar no momento em que o distanciamento social ele está presente, instaurado, né? Então fica essa incerteza, porque eu vejo muitos comentaristas que têm canal no YouTube, né, e fazem discussões mencionando justamente isso, e que fazem oposição ao governo, obviamente, porque hoje, se você defende a ciência, se você defende o conhecimento científico e a vida, você automaticamente tem que ser opositor ao governo. Não é impossível você ser a favor ah, desse absurdo, né? Então, a discussão para se obter alguma maneira de se manifestar, a gente tem que discutir isso. Então, porque hoje, se você for para a rua reunir pessoas, né, dois direitos vão estar entrando em conflito, né? O direito da liberdade de expressão e o direito de ir e vir, de certa forma, está entrando em colisão com o direito à vida. Então, é muito difícil a gente organizar manifestações, né? E esses comentaristas, todos que fazem oposição, comentam isso. É muito difícil no momento desse de distanciamento social. Inclusive, tem alguns estudantes com os quais eu já conversei que eles discordam disso, né? Só para notar, aqui é um ambiente de pluralidade. Então, tem pessoas aqui que discordam de pensamento e a gente está aqui para debater e para discutir, tá? A gente não está aqui para xingar, para ser violento, tá? Então, se você discorda com algo que a gente diz, comente, argumente, que a gente vai te responder, né? E a gente sempre vai convidar pessoas para debater, né? Porque tem muitos temas que, por exemplo, de que de forma a gente pode implantar uma medida de combate ao coronavírus é algo discutível, né? É completamente justo. Sim. E você me falou alguma coisa? Não pode complementar. Não, eu só ia reforçar essa questão de ser um ambiente de pluralidade, porque a gente deixa bem claro, assim, não carregamos bandeira de nenhum partido, de nada. Porque, infelizmente, a gente vem vendo esse padrão, né? Lei lá de 2016, não sei se é anterior a isso, mas de que você tem essa divisão do Brasil entre dois setores, e se você concorda com uma coisa daquela panelinha, então você vai ter que concordar com absolutamente tudo. Então, assim, não, acho que não tem. Chega disso, sabe? Não tem mais espaço para isso. Porque tem gente morrendo, entende? A gente não está aqui para defender governo X, governo Y. Tanto é que a gente tem, inclusive, críticas a pessoas que fazem oposição ao governo, mas estão lá parada, sabe? Sei lá, a oposição dela se resume a lançar frase de efeito no Twitter, sabe? Isso não vai resolver as coisas. Então, Isso é às vezes as pessoas. muito comum no meio universitário. Exatamente. Então, tipo, às vezes as pessoas, não, eu não vou participar disso, eu não quero fazer, porque eu não quero me envolver com. Gente, tipo, chega disso, sabe? Acho que já deu, não é? A gente não tá discutindo time de futebol, a gente tá discutindo sobre vida de pessoas, sabe? Sabe, uma pessoa no Brasil morre a cada 20 segundos por causa do Covid, as pessoas estão morrendo sufocadas. Então, tipo, não dá mais para continuar nessa situação. Exatamente. Acho que chegou o momento de certa forma, baixar as bandeiras e se unir esforços, né, para fazer alguma coisa, se manifestar. A sociedade precisa mostrar o quanto ela está insatisfeita, né? De alguma maneira a gente precisa fazer isso. Então, com relação ao que eu falei, que existem estudantes que há essa discordância, há debate dentro da universidade, há alguns estudantes que, por exemplo, argumentam que não. A razão da população não estar manifestando na rua não é por conta do distanciamento social, existem outros fatores, né? Então, esse é um debate para se abrir, para se levar, né? Eu acredito, sim, na minha opinião pessoal, que o distanciamento social, ele tem um papel, assim, muito grande em influenciar as pessoas não irem para a rua se manifestar, né? Ah, mas, assim, nós temos que pensar isso seriamente, porque o direito de se manifestar é um direito garantido, né, das pessoas. Então, e a gente precisa, nesse momento, é uma situação tão crítica que a gente precisa,
né? É urgente que a população ela expresse o quão ela está insatisfeita, né? Então, a gente marca presença aqui no ambiente virtual, a gente pretende fazer inúmeras reuniões, conversar com especialistas, unir mais estudantes universitários de mais universidades, e trazer também a sociedade civil como um todo, né, e planejar uma forma de se manifestar, porque a gente não pode ficar esperando um dia ser pior que o outro, um mês ser pior que o outro Sim, nesse Brasil de pandemia. Então, não sei se seria viável uma manifestação após uma fase vermelha, em algum momento em que a curva de mortes de casos no Brasil se diminua muito, ou se essa nova variante do coronavírus não permita isso. Então, é um debate muito delicado também, né? Mas a ser considerado, porque a gente vê que em muitos países do mundo, né, houveram várias manifestações no ano passado, neste ano, a gente teve o Black Lives Matter nos Estados Unidos, na Europa a gente tem acompanhado vários protestos na França e em outros países, a gente teve no Líbano, depois daquela crise, né, a gente teve lá em Mianmar, com relação ao golpe de Estado, e aqui na América do Sul, a gente tem agora o Paraguai, que recentemente houve uma manifestação, porque lá a situação acho que está, de certa forma, similar ao aqui no Brasil. Então, a gente tem que discutir seriamente isso, entende? E unir esforços, né? E tentar achar alguma alternativa, porque, ou ao menos tentar achar uma alternativa, porque só ficar lamentando, eu acho que é muita covardia. Se você está realmente preocupado com a situação, se você realmente está preocupado com o seu país, se você tem tempo, se você tem condições, se você tem condições de ligar um computador, ter acesso à internet, eu acho que você deveria começar a expressar de forma mais intensa a sua insatisfação e participar de iniciativas como essa que a gente está fazendo aqui na União pela Ciência e pela Vida, né? sim. E eu acredito, é bom reforçar, assim, que a gente tem que atuar em três partes. Primeiro, o que a gente pode fazer agora de mais urgente para impedir que mais pessoas morram, já que o governo não faz nada, né? O que a gente pode fazer para salvar vidas? Para conscientizar as pessoas, para fazer com que elas respeitem o isolamento. Então, a gente pode cobrar isso por parte, talvez assim, a esfera federal descarta, talvez a esfera estadual, a gente pode talvez entrar em contato com vereadores das cidades, para que eles, de alguma forma, consigam, né, deixar mais rígida a legislação com relação ao isolamento social. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é enfrentar o negacionismo. A gente vê, assim, que hoje a gente está numa situação, como eu já comentei, as pessoas não acreditam. Eu não gosto do termo de acreditar na ciência, porque a ciência não se acredita. Ciência não é uma questão de fé. Não é tipo, eu não acredito, então não. Tá ali, tem evidências, tem margem de erro, tem dados, você tem acesso a tudo isso. Então, é uma questão de você entender que tem um certo valor, entende? Mas, assim, essa desconfiança na ciência é algo, parece que faz parte de um plano político também, que você está implantando na cabeça das pessoas, através de propaganda, através de operações psicológicas, e vai crescendo aos pouquinhos. Como a gente viu no ano de 2018, 2019, as publicações do ministro da Educação, né, bombardeando as universidades, desmoralizando a pesquisa científica, você tem cortes de bolsas, você tem pessoas que estão trabalhando de graça, pesquisadores que não recebem bolsas, né, que na cabeça de algumas pessoas você está pagando para a pessoa ficar estudando, não, sabe, eles trabalham, enfim. Então, Sônia, impedir o avanço do negacionismo científico, que infelizmente está dentro das universidades também. Então, acho que é importante a gente manter essa postura. A gente não está aqui para falar que as pessoas, né, os universitários, estudantes de graduação, pós-graduação e professores, são pessoas, assim, iluminadas, que detêm todo o conhecimento do mundo, não. E, infelizmente, tem gente dentro das universidades que apoiam posturas anticientíficas. Então, a gente precisa falar sobre isso também e, tipo, deter isso. E o último ponto, já deixo você falar, Anderson, é também da gente buscar maneiras legais para que todos esses absurdos, né, que foram apenas alguns que a gente citou, né, dessa estratégia genocida que o governo Bolsonaro está adotando, tenham consequências, tá? Isso não vai ficar em branco, a morte dessas pessoas não vai passar em branco, sabe? Enfim, a gente tem que fazer alguma coisa com relação a isso.
Eu só ia complementar o que você tinha falado do ministro, né? Lembrar assim, perguntar até para você qual dos ministros, né? Porque como é o governo da crise, entra um, Não, sai outro, e eles se acham os mais estáveis, os mais normais, né? Mas fica bem claro assim por causa dessa entra e sai. Obviamente você estava falando do vai entrar. Alba Weintraub, né? Isso, exatamente. Inclusive, Ah, vai entrar. Weintraub, que ficou caladinho agora, a gente não vê ele mais atacando ninguém, né? Porque ele ganhou um cargo no Banco Mundial. Então ele ficou caladinho agora, não é interesse dele atacar a ciência brasileira, falar da educação, de nada, né? Aliás, Não, até o. esses dias eu vi um tweet dele falando merda sobre em relação a alguma coisa, eu nem lembro agora, mas assim, ele não tá fazendo tanto alvoroço, mas conseguiu o que ele queria, né? Exatamente. Então, Mas desculpa, só complementando, então é muito importante a gente reconhecer esse fator também, porque, assim, a gente vê que agora o presidente também não ataca muito os estudantes universitários, né? Antes a gente via porque os muitos estudantes comentários. universitários não fazem nada. Exatamente, então esse era o ponto. Estamos calados, então a gente vê que eles ficam numa boa também. Então eu acho que agora é hora da gente começar a incomodar, sabe? Só que para a gente incomodar, a gente tem que crescer, a gente tem que se unir, né? E agir de forma sistemática, fazer críticas analíticas, lógica, é, e encurralar os negacionistas, porque vai chegar um ponto que eles não vão poder mais escapar da gente ficar falando asneira em qualquer lugar que eles vão, né? Exatamente. Eu vi, e a gente vê que muitas mídias aí abre espaço para essas pessoas falarem, né, partindo do preceito de que existe liberdade de expressão, ok, mas você só abre espaço para falar para pessoas anticientíficas, né? Vou citar um exemplo aqui, na Gazeta do Povo, por exemplo, nesses dias eu estava vendo a entrevista de uma youtuber conservadora que chamaram no canal, e a mulher simplesmente fala, acho que se chama Bárbara, e ela simplesmente falou um monte de absurdo anticientífico na maior normalidade, né? E aí a gente olha, a quantidade de comentários é absurdo, como as pessoas apoiam, continuam apoiando a utilização desses medicamentos, né? E todo esse absurdo. Ela até menciona que nós não deveríamos estar criticando o presidente, porque não era responsabilidade dele, né? Que cada indivíduo deveria decidir, que eu me lembro da entrevista, cada indivíduo deve decidir a forma como ele deve se curar contra o vírus, algo assim. Então, tipo, essas pessoas elas estão fazendo um desserviço à ciência, estão fazendo um desserviço a A toda a vida, né? sociedade, exatamente. E levando da forma hipócrita. Essa Elas querem que as pessoas morram mesmo, elas acham que essa é a única alternativa. Assim, vão ter que morrer mesmo, a gente vai ter que sacrificar a população, porque supostamente isso vai ser bom para a economia, supostamente. Mas eles têm um problema muito grande cognitivo, né? E dificuldade para entender que, na verdade, se não forem implantadas medidas sanitárias, que, como por exemplo, a Fiocruz vem indicando, como a gente viu no boletim, qualquer instituição científica, a gente vai ter uma crise econômica muito maior, uma crise social, etc. E por consequência política, né? Aí sim a sociedade vai entrar em colapso. Diga, Natália. Nath. eu só ia falar também, deixar a minha crítica, porque tem uma ala de pessoas que se dizem progressistas, né? Que tá como tem considerado que essas mortes são limpeza espiritual, né? De que tem um jeito de você vibrar na frequência diferente do vírus, e isso, né, eu vou tentar não usar um palavreado chulo, mas é o que me dá vontade, assim. As pessoas falam essas coisas como se fosse ciência, ou às vezes até sabendo que não é ciência, mas achando, não vai atrapalhar ninguém, é o que eu acho. Isso atrapalha sim, isso afasta pessoas da cura de verdade. Não é essa questão de opinião, assim, você não pode dizer que é ciência ou que pseudociência não atrapalha a sociedade, porque atrapalha, e a gente está colhendo os frutos de já anos criando essa mentalidade de não acreditar no que vem da ciência, de achar de que, como a Carol falou, não é sobre acreditar ou não, de não levar em consideração a ciência com o valor que ela tem mesmo para o conhecimento da humanidade. E outra coisa
outra ala de pessoas progressistas, nesse caso, muitos universitários, eu vi compartilhando que a gente devia ficar mais otimista e usando dados dos Estados Unidos para bancar isso. E eu falo, isso é pseudociência também, a gente não está seguindo o mesmo caminho que os Estados Unidos, a gente não está seguindo o mesmo caminho de nenhum dos países que já se fuderam na pandemia agora. A gente está seguindo um caminho nosso e parece que está levando a gente para um buraco cada vez mais fundo. E esse otimismo serve para quê? Se você vai ficar com a sua bunda no sofá aí o dia inteiro, sem fazer nada. Sim. O otimismo é importante, esperança é importante, assim, mas tem que fazer alguma coisa com ela, mobilizar a sua esperança, juntar pessoas que têm esperança para conseguir mudar alguma coisa. Desde que o Bolsonaro foi eleito em 2018, eu vejo pessoas falando que não, vamos torcer para que o governo seja bom. Não adianta de nada só torcer, não adianta. Espero que vocês caiam na real, de verdade. Saiam dessa realidade esquisita que vocês acham que estão vivendo. Só para Sim, mencionar. Pode falar, cara. Não, você ia comentar duas coisas, uma com relação ao que a Nath falou e outra com relação ao que você falou. Primeiro que, assim, eu concordo plenamente, você ter fé, você ter esperança é um combustível que ajuda você a lutar por um mundo melhor. Só que é muito fácil, né, ficar pregando otimismo e vamos esperar o melhor se você tem uma casa confortável, se não lhe falta alimento, se os seus familiares estão seguros, se os seus pais não têm que sair para pegar ônibus lotado, não estão colocando em risco, se você não está perdendo ninguém da sua família, ou amigos, enfim. É muito fácil ser otimista né, com esse cenário, assim. E o segundo ponto que o Andrés falou sobre a questão da economia, que, tipo, isso vai salvar a economia, enfim, que, sei lá, enfim, ou mesmo utilizar esse argumento que mostra que, né, se a gente tomar as medidas de isolamento, assim, a gente vai evitar uma crise econômica. Eu, sinceramente, eu concordo que isso tem sua relevância, mas, assim, a minha cabeça não consegue processar como que as pessoas conseguem colocar qualquer coisa acima do nível, tipo, como sendo mais importante do que a vida das pessoas, entende? Não importa, sei lá, se o Brasil deixar de adotar qualquer medida de isolamento, qualquer medida de segurança, se não comprar vacina, assim, deixar, morram aí, morra. E se isso pudesse tornar, digamos assim, a gente a maior potência mundial por causa disso, seria uma justificativa válida? Claro que não, entende? Enfim, diga. Eu só ia complementar o que a Natália falou também, de se basear nos Estados Unidos. Como a gente vai se basear num país em que atualmente, né? Primeiro, já saiu o Trump, né? Que era um exemplo, um mau exemplo também. Hoje, os Estados Unidos vacina 5 milhões de pessoas por dia e ele está garantido que vai vacinar toda a população, pelo menos adulta, que eu saiba, até a metade deste ano, né? O Brasil hoje vacina 300 mil pessoas por dia, se eu não estou enganado, e fica esse vai e vem do IFA, né, que tem que vir do exterior, da China, da Índia, e fica esse conflito diplomático, esse gargalo. Então, a nossa realidade é bem diferente da dos Estados Unidos. Sem contar que a gente continua tendo um maluco psicopata na presidência, né? Então, é pseudociência, você pegar os dados dos Estados Unidos e assumir que o Brasil vai seguir a mesma tendência. Isso não é porque tem um gráfico que você pode chamar de ciência já, né? Tem várias pesquisas sobre isso, que até, tipo, que quando colocam imagens em um texto, as pessoas acabam tendo mais... É um tipo de falácia, né? Acreditando mais no que ele está falando, não tenha nada a ver com o ponto que ela quer fazer. E nesse caso, sobre esse texto de otimismo, aí é exatamente isso. Não tem nada a ver o que a gente está fazendo aqui no Brasil com as medidas que estão sendo tomadas nos Estados Unidos. A gente vai seguir outro caminho. É desonesto. Eu não sei se foi de a pessoa que fez, mas é muito desonesto, mesmo que seja não conscientemente, não é aceitável. Sim. E eu sei que, assim, a gente vai causar muito desconforto, principalmente no meio universitário, porque tem gente que,
né, se apega a várias ideias pseudocientíficas. Eu poderia passar a tarde aqui fazendo lista dessas ideias, dessas propostas, e quando a gente toca nesse assunto, né, que é algo prejudicial à sociedade, que prejudica a saúde das pessoas, a vida das pessoas, que essas coisas, embora, assim, a pessoa possa consumir isso a um nível de, se der alguma coisa errada, vai ser só comigo, como, por exemplo, questões de homeopatia, sabe? Ou, tipo, não se vacinar, é uma decisão minha. Mas, assim, as pessoas, elas não estão fazendo o recuo necessário para ver esse quadro geral. Você permite que num ambiente, né, que deveria ser científico, entre determinados tipos de ideias, você está abrindo para entrar coisas muito piores, e é o que a gente está vendo hoje. Enfim, vamos ficar incomodados, mas eu não vou ficar quieta com relação a isso, eu imagino que vocês também não. Não, a gente está aqui para se manifestar mesmo e não ficar só assistindo, né? Isso aqui pode não ganhar a aderência que a gente tem interesse, mas pelo menos a gente está tentando, no mínimo, estamos aqui manifestando as nossas ideias, né? E se manifestando contra esse projeto criminoso. Muitos estudantes precisam sair do silêncio e começar a fazer isso também, né? Unam-se com a gente. Se vocês discordam de algum ponto que a gente falou, mas vocês também têm interesse, né, de combater isso, façam o movimento de vocês. Precisamos agora sair da nossa zona de conforto e começar a fazer críticas ferrenhas, né, e unir cada vez mais a classe científica, a universitária e todos os setores da sociedade civil que não aguentam mais isso, sabe? A hora da gente agir é agora. Na verdade, era para ontem, não é isso? É. Mas, enfim, Arthur gostaria de fazer mais alguma observação? Não, estou de acordo com tudo que foi exposto aqui. E essa nossa reunião aqui, né? Ela tem aqui 4 estudantes. Nossa mobilização começa assim pequena, mas já na semana que vem a gente vai ver mais pessoas aqui e cada semana vai estar cada vez maior, né? E para essas pessoas que dizem, vamos ter esperança, eu tenho esperança de que este nosso mobilização ela vai crescer sim, e que a gente vai ganhar uma adesão muito forte. E eu tenho esperança sim de que o Bolsonaro vai ser impeachmentado antes de terminar o mandato dele. E vai responder na justiça por todas essas mortes. Exatamente. E não vamos desistir do que estamos fazendo aqui, em hipótese alguma, né? Sim. Bom, alguém mais quer complementar com alguma ideia? Faz parte já. Perdão, Natália, Eu pode falar aqui que aí já, se alguém estiver assistindo, já fizer parte de algum movimento, de alguma mobilização nesse sentido, fica à vontade, assim, para entrar em contato com a gente pela página, alguma das redes sociais, para a gente trocar ideia, fazer as nossas ações locais, se for o caso, se vocês forem de longe. Mesmo se vocês não quiserem fazer parte da nossa mobilização, assim, como membros, mas quiserem de alguma organização que você faz parte para fazermos amizades, assim, trocarmos ideias e planejarmos mais coisas para fazer no futuro, seria ótimo já. Não necessariamente buscamos pessoas que querem ser membros aqui, mas qualquer um que tiver interesse em quebrar essa inércia. Também complementando aqueles que discordam do que a gente diz, qualquer grau, deixaremos aí a opção, né? Esse vídeo vai ser divulgado no YouTube, eu acredito, principalmente. Então, a opção comentário vai estar ativada para vocês deixarem o argumento de vocês. Podem deixar a ideia de vocês, né? Eventualmente a gente vai estar lendo o que vocês compartilharem. E nos próximos vídeos a gente espera, de certa forma, comentar dar uma resposta a esses comentários num quesito de debate, né? Lembrando que a nossa modalidade de debate não é gritar e não deixar o outro falar ou querer lacrar. A gente aqui quer conversar. Então, se você quer debater, sinta-se à vontade, tá? Desde que você utilize o raciocínio lógico, a lógica, algum conceito assim para debater com a gente. Não adianta você chegar
vomitando várias ofensas, isso aí não é discussão para a gente, né? Iremos completamente ignorar seu comentário. Sim. Esse tipo de comportamento já basta do presidente, né? Exatamente. Então aqui é E um nível mais alto de se debate. se vierem com falácias, assim, com argumentos falaciosos, a gente vai apontar isso, né? Não espere que não venha com a ideia de você tem que respeitar a minha opinião. Se for uma mentira, a gente vai apontar isso. Não tem um debate quando já tem uma prova de que o que você está falando está errado. Exatamente. Então, eu acredito que essa primeira reunião era justamente para isso, para a gente expor um pouco nossas ideias, né? Acho que a gente precisa reforçar ainda muito formas de se manifestar neste momento, né? E ao longo desse ano vocês vão observar por nossa parte, né? E de quem tem interesse em participar, mobilizações, atividades e protestos contra toda essa situação. Então, obviamente, todas essas manifestações, protestos, vão levar em consideração o direito à vida. A gente não vai sair na rua aglomerar pessoas, né, de forma completamente irresponsável, mas nós iremos pensar em tudo isso e utilizar recursos democráticos que a população tem, né, utilizar a justiça. Nós temos também o site do Senado, né, que a gente pode propor discussões a serem implantadas, se a Natália quiser complementar, porque eu acho isso um ponto muito importante nesse nosso debate de formas de se manifestar neste momento. Então, no site do Senado Federal, já temos a opção há alguns anos de criar ideias legislativas, né? Que seriam propostas para futuras leis, para futuros projetos de leis, e se tiver aceitação o suficiente, se não me engano, tem que chegar a 20 mil apoiadores em 3 meses, eu acho que é mais ou menos assim o prazo, e aí ele é enviado para realmente ir para a próxima fase e se tornar um projeto de lei que vai ser votado nas referidas instâncias, né? E essa é uma ferramenta que a gente gostaria de tentar utilizar no futuro, né? Por enquanto ainda não temos nenhuma ideia de projeto de lei, mas não deixa de ser uma ferramenta muito importante, né? E se alguém que está assistindo tiver alguma ideia de como usar essa plataforma para combater os danos da pandemia, estamos também super ouvidos. Vou deixar uma bem de duas mobilizações que a gente tem visto já acompanhando pelas nossas redes, né? Uma delas é o Mandela Free, que faz trabalhos lá na comunidade de São Rafael, em Guarulhos, e já fizeram agora essa semana uma manifestação respeitando o distanciamento social, e também tem feito um trabalho bem legal construindo casas, todas as pessoas da comunidade, né, nesse Mandela Free, e construindo casas para os próprios vizinhos, assim, se unindo para isso. Eu acho muito bom o jeito que eles têm feito, e também a Universidade de Território Indígena, se não me engano, chama Jéssica Nunes, a moça que faz a administração das redes com esse nome, e ela está trazendo bastante sobre como está sendo assim, para os alunos indígenas, que várias universidades, né, implementaram já recentemente o vestibular indígena para entrar, mas está realmente sendo levado a sério as especificidades que os alunos indígenas precisam quanto à permanência na universidade, né? Ela tem feito bastante denúncias sobre isso, e é muito bom acompanhá-los, eu acho. Essa aí ficou só a minha dica. Sim, eu só gostaria de complementar rapidamente, obviamente esse não é o foco aqui, embora eu acho que todos concordam, é que assim, devido à pandemia, muitas pessoas têm perdido emprego, a gente viu que agora, nesses últimos tempos, o Brasil voltou a
fazer parte do mapa da fome. Então, assim, tem muita gente em situação muito crítica. Então, às vezes a gente não consegue, infelizmente, ajudar com valores muito grandes, mas se você conhece instituições que fazem doação de cesta básica ou de auxílio a pessoas que estão passando por um momento de muita necessidade, assim, de não ter o que comer, busquem por essas instituições, por essas organizações e façam algum tipo de doação, entende? Agora, mais do que nunca, a gente precisa ser solidário e ajudar as pessoas. Muito bem complementado, né? E aproveitar para mencionar os grupos e pessoas que estão agindo de certa forma contrária. Queria parabenizar aqui os estudantes lá da medicina da USP que se manifestaram contra o ministro o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, né? A presença dele lá. Parabéns a eles. Espero que a USP e outras universidades, a Unicamp, se unam, os estudantes, para se manifestar em termos de ideia e também protestar nesse sentido contra todo esse projeto criminoso, né? É isso aí. Bom, acredito que era isso. Alguém quer mais complementar com mais alguma coisa? Não. Bom, então é isso. Na próxima semana a gente vai fazer outro encontro desse, né? A gente espera convidar também especialistas, cientistas, professores, líderes de outros movimentos que estão agindo de alguma forma nesse sentido, para discutir com a gente, para explorar formas de se manifestar neste momento, né? Que acho que é o nosso foco principal. E nossa mobilização ela vai continuar crescendo ao longo de todos esses meses e propondo novas atividades, novos métodos de se manifestar e sempre estando presente nas mídias sociais com muita força e de forma assertiva, né, se opondo contra o negacionismo científico, contra o charlatanismo, né, e dando apoio a toda a comunidade científica que está sendo atacada neste momento por parte desses negacionistas, incluindo o presidente da República, né? Então, acredito que para hoje a nossa discussão é essa. Retornamos na semana que vem. Obrigado por assistir. Por favor, quem está assistindo o vídeo, se puder, achou interessante a nossa iniciativa, por favor, compartilhe o máximo que você puder. É isso que vai fazer com que esse movimento cresça, né, e atinja proporções que a gente queira. Curta também, deixe seu comentário, sua ideia, sua sugestão. E estamos abertos para ideias e para novos membros. Então, acredito que seja isso. Muito Sim. obrigado por assistir. Só gostaria só para finalizar, uma frase? Pode ser? Pode. Lembrar que a ciência destrói mitos. Então, vamos seguir junto, destruindo todos esses mitos que pairam por aí. É isso.